Fala galerinha, como vocês estão? Espero que estejam bem. Mais uma aulinha, professor Thiago começando, mais uma vez aqui chegando para Química Orgânica, tá gente? Voltando a falar de Química Orgânica, uma parte extremamente importante e é mais complicada, tá? Então eu peço bastante atenção de vocês. Hoje nós vamos falar disso aqui, ó, reações orgânicas, a primeira parte de reações orgânicas. Não é fácil, tô já avisando que não é tão fácil assim, mas vocês têm que seguir uma regrinha, como se fosse uma receita do bolo. Seguindo essa ordem, com certeza vocês vão conseguir fazer, tá bom? Então é só seguir essa regra. Nós vamos fazer dois tipos hoje para os hidrocarbonetos saturados e os hidrocarbonetos insaturados, e também para os aromáticos. É bem simples, é bem tranquilo, desde que você siga a regrinha. Professor, quando que se torna difícil? Para quem nunca viu, e olha uma coisa, gente, muitos colégios não veem essa matéria e cai no vestibular, tá? Principalmente escolas públicas têm uma defasagem nessa área de reações orgânicas, tá bom? Vamos lá então, ó. Nos hidrocarbonetos, quais são as reações que acontecem nos hidrocarbonetos? Vamos começar pelos alcanos, tá? Os alcanos são aqueles que são saturados. Os alcanos, eles são chamados de parafina, tá? Então eles dão preferência à reação de substituição. O que seria uma reação de substituição? O nome já nos diz, tá? É a substituição de quem? Substituição do hidrogênio do alcano por algum átomo diferente de hidrogênio. Mas como eu disse, os alcanos são chamados de parafinas, por quê? Que significa que eles são pouco reativos. Então essa reação de substituição a gente chama de reação radicalar, tá bom? O que significa serem reações radicalares? Seria assim, primeiro, a reação tem que estar na presença de luz, sempre na presença de luz, para ocorrer a quebra das ligações. Da ligação do carbono com o hidrogênio do hidrocarboneto e dos outros dois átomos do composto reagente dessa reação química. Tá bom? Portanto, essas reações não são comuns, nem são tão fáceis de acontecer. Mas a gente vai aprender como que ela funciona. Ela segue uma linha de raciocínio, tá? Ela segue uma lógica. Vamos lá então. Como funciona a reação de substituição? Então aqui, ó. Nós temos aqui o hidrocarboneto, tá, gente? Vamos lá hoje usar bastante o nosso mouse aqui. Nós temos esse hidrocarboneto. Ele faz uma reação com um grupo. Esse grupo aqui pode ser vários, a gente vai ver quais são essas definições. Mas eu estou fazendo a definição AB. Por quê? Porque um deles vai substituir com o hidrogênio. Olha lá, o hidrogênio vai entrar no lugar do A e o A vai entrar no lugar do hidrogênio. Olha lá. O restante continua igual. Então, CH3, ó, C para cima H, para o outro lado H para baixo H, então CH3. E o A entrou no lugar de um dos hidrogênios. E o hidrogênio que foi para o outro lado entrou no lugar do A para se ligar com o composto B. Tudo bem? Ah, professor, então se eu chegar nessa forma AB, eu faço qualquer sim? Exemplo sim, tá, gente? Isso aqui então é a minha regrinha, minha receita de bolo. O mais difícil é a gente chegar nisso daqui, ó. No conceito, nesse conceito AB. Esse conceito aqui, ó. Se a gente conseguir chegar nisso daqui, para qualquer outro reagente, é só fazer a substituição, tá? Então vamos lá. Como que a gente faz o AB para todos os reagentes? Pelo nome da reação a gente consegue identificar. Alguns vestibulares passam o nome da reação, alguns vestibulares já passam o reagente. Quando eu falo de halogenação, são com os aletos. Os aletos, tá, gente, é lá da família 7A. Então, os aletos é da família do flúor, ó, do flúor, tá? Então, tem o flúor, o cloro, o bromo, iodo e assim vai, tá bom? Então, a família dos aletos, dos halogênios. Como que se liga os aletos? Quando eu faço uma halogenação é quando eles estão ligados em 2, tá? Então é, por exemplo, o flúor, FF. Como que fica a separação AB? De um lado é F, tracinho, do outro lado F. Ah, então como que é feita a substituição do aleto? Bom, você vai por aqui, ó. Vou fazer para vocês entenderem só desse, tá? Vou colocar o F de um lado, tracinho F do outro, ó. F do outro. Como que é feita a substituição? O F entra no lugar do H e o H entra no lugar do F. Certo? Então, no lugar aqui apareceria um F e aqui apareceria um H no lugar do F. Só isso, gente. É sempre seguindo essa receita, essa regrinha. Tá bom? É sempre seguindo essa lógica. Beleza? Ah, professor, quando for uma letra de hidrogênio, ou seja, aquele composto que tem HF, então vai ser H e F. Aí é mais lógico ainda, tá? Então, HX, o X pode ser qualquer halogênio. O X que vai ser substituído. Beleza? E vai formar um composto HH. Por que tem que ser o X substituído? Gente, porque não adianta de substituir um H por outro H. Eu vou apagar aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Ó. Agora eu vou fazer um aleto de hidrogênio. Então, eu vou pôr o H aqui. Tá bom? Então, HF.
Gente, adianta eu substituir o H pelo H? Não muda, né? Então não tem lógica eu falar que vai substituir o H pelo H. Quem vai ser substituído é o F. O F vai entrar no lugar do H, então isso aqui não existe. E o H no lugar do F. Formando, depois que a reação acontece, H traço H. Por que traço H? Porque esse hidrogênio aqui, esse hidrogênio, vai entrar no lugar onde estava o flúor, formando outro hidrogênio aqui. Tá bom, gente? Essa é a lógica da reação de substituição. Então é só seguir essa linha aqui de cima. Beleza? Só voltando aqui, que eu fui para outro slide. Então nós temos a alquilação. A alquilação é a reação com um composto que tenha o haleto de um composto orgânico. Esse R é qualquer composto orgânico, tá bom? Então vai formar o RX, sendo que o R, o radical, esse composto orgânico que vai ser substituído, tá bom? Hidratação, uma das reações mais comuns que tem. A reação de hidratação é a reação com água, né? Então HOH, tá vendo? H e OH, beleza? Nitração, essa reação a gente vai ouvir falar quando a gente falar de substituição em aromáticos, daqui a pouco a gente vai ver isso. Mas olha que forma, gente, sempre quando for algum ácido, tá vendo? A nitração é a reação com ácido nítrico. Sulfonação é com ácido sulfúrico. Sempre que a reação é com ácido, tem que formar um parzinho OH e o restante, olha. Se eu formei um OH, sobrou um nitrogênio e 2 oxigênios, então NO2. Aqui, ó, só corrigindo aqui. Se eu tirei o OH, não pode ser SO4, tem que ser SO3, tá bom? Então SO3 que vai entrar no lugar. Mas por enquanto vocês não precisam decorar essas duas ainda, por enquanto, aqui nessa slide. Daqui a pouco a gente vai ver elas com mais calma. Bom, dando continuidade, como que fica a reação de substituição? Vamos lá. No exercício 1 lá de vocês tem essa reação química. Olha lá que interessante a substituição, gente. Bem simples, né? Olha lá, ó. Um dos cloros, porque como tem dois cloros, um dos cloros vai entrar no lugar do hidrogênio. Olha lá, o cloro entrou no lugar do hidrogênio, formando CHHH, entrou no lugar do hidrogênio, e o Cl vindo aqui. E o hidrogênio tem que entrar no lugar do cloro, por isso substituição, tá, gente? É como se você viesse aqui com um papel e cortasse esse pedaço, eu cortei esse pedaço fora, e colei ele aqui. Olha lá, quando eu pego esse pedaço e colo aqui, forma isso, né? Forma o hidrogênio do outro lado, tá bom? No exercício 2, tem um outro também, na letra B do exercício 2 tem esse exemplo aqui. É aqui que eu preciso da atenção de vocês. H3C, CH2, CH3. Gente, se a gente numerar os carbonos, como a gente aprendeu, nós temos aqui o carbono 1, o carbono 2 e o carbono 3. Se a gente andar de trás para frente, também vai ser o carbono 1, o carbono 2 e o carbono 3. Olha que interessante. O primeiro e o último carbono, a gente fala que eles são simétricos, ou seja, eles são iguais. Por quê? Porque ou é 1 ou é 3, ou é 1 ou é 3, então eles são iguais. Então todos os hidrogênios que estão ligados a ele, são substituíveis, porque todos os hidrogênios do hidrocarboneto é substituível. E esses hidrogênios que ele pôs em verde aqui, está indicando que são todos iguais, são esses daqui da ponta, ó, esses daqui. Tá vendo? Por que eles são todos iguais? Porque eles estão ligados naqueles carbonos que a gente falou que são carbonos assimétricos, né? O carbono 1 e 3, que indo da esquerda para a direita é 1 e 3, da direita para a esquerda é 1 e 3 também. Então, eles são iguais. Agora, nós temos um aqui que é diferente, ó, o carbono 2. Tá vendo? Então, 1 e 3, eles são iguais. Agora, o carbono 2 é diferente. Então, nós temos duas possibilidades, vamos apagar aqui essas informações. Nós temos duas possibilidades de reação. Ou o cloro entra no carbono 1, ou o cloro entra no carbono 2. Por quê? Porque são carbonos diferentes. Então, ó, o cloro entrando no carbono 1, tá aqui, essa de baixo. O cloro entrou no primeiro carbono. O cloro entrando no segundo carbono entrou aqui. Professor, qual das duas acontece? Gente, acontece as duas, tá? As duas reações químicas são possíveis. Eu posso substituir o hidrogênio do carbono 1 ou eu posso substituir o hidrogênio do carbono 2. As duas são possíveis. As duas acontecem. Beleza? Só que uma acontece mais que a outra. E aí é pela lógica, né, gente? Imagina aqui, ó. Nós temos 6 hidrogênios no carbono primário, que é esse carbono. Carbono 1 e o 3 são carbonos primários. Nós temos 6 hidrogênios neles. E nós temos 2 hidrogênios no carbono secundário, que é esse daqui. Então, a proporção que vai acontecer é de
para cada 6 mols que o cloro vai substituir no primeiro carbono, então por isso forma 1 cloropropano, para 2 mols de 2 cloropropano. Ou seja, é 1/3. Então esse daqui de baixo ele forma 66% das reações químicas forma esse, 33% das reações químicas forma o de cima. É matemática, matemática básica, proporção de 6 para 2, porque tem 6 hidrogênios verdes, que são do carbono primário, para 2 do carbono secundário. Tá bom, gente? Mas é importante vocês entenderem que acontece as duas reações e qual delas é mais formada, tá bom? Dando continuidade aqui, ó, vamos seguir um outro exemplo aqui para vocês. Olha esse caso. Quem são os carbonos que são diferentes aí? Tem que numerar, né? Se a gente numerar, a gente descobre. Olha lá, eu vou numerar 1, 2, esse carbono 2, 3. Beleza? Vou ao contrário. 1, 2, 3. Olha a outra possibilidade, gente, vindo aqui de baixo, ó. 1, 2, 3. Olha a outra possibilidade, para a esquerda. 1, 2, 3. Tá vendo, gente? Olha que interessante. Aqui também eu posso começar daqui para baixo, ó. 1, 2, 3. Eu posso vir da esquerda para a direita aqui, ó. 1, 2, 3. Viu, gente? Agora, olha que interessante. Aqui tem carbono 1133, 1133, 1133. Então, esses carbonos das pontas, os 3 carbonos das pontas, são iguais. Então, eles aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esses 9 hidrogênios estão em carbonos que a gente fala semelhantes, né? Carbonos semelhantes, tá bom? E o único diferente é esse carbono do meio, mas a reação acontece nos dois. Então ele pode substituir ou o cloro, ó, estou fazendo a reação já para adicionar o cloro, ou o cloro entra na ponta, ou o cloro entra no meio. Então o cloro entrando na ponta está aqui, o cloro entrando no meio daqui. Qual a proporção, professor? Bom, nas pontas tem 9 hidrogênios, então a proporção é 9 mols para um mol desse. Então é 90% desse composto primeiro para 10% do segundo composto. Mas os dois são formados, tá bom, gente? Vamos fazer exercício então para ver se a gente entendeu essa primeira parte aí dessa aula, tá? Um dos hidrocarbonetos de fórmula molecular C4H10 pode originar apenas 3 isômeros diclorados, de fórmula C4H8Cl2. Represente a forma estrutural desse hidrocarboneto e as formas estruturais dos derivados desses dicloros, ou seja, diclorados. Gente, difícil, exercício muito difícil. Por quê? Porque a primeira parte é vocês identificarem quem são todos os isômeros do C4H10. E desses C4H10, ver quais deles podem formar os isômeros diclorados. Eu vou pôr só para apagar antes da gente colocar a resposta. A primeira possibilidade do C4H10 é essa aqui. Tem 4 hidrogênios, 4 carbonos, né? Completando com o hidrogênio H3. Aqui, H2. Aqui, H2. Aqui, H3, tá? Essa é a primeira possibilidade que tem dessa fórmula molecular aqui, desse composto. Porque ó, tem 1, 2, 3, 4 carbonos, 3, 5, 7, 10 hidrogênios, então eu formei essa fórmula. Só que ele fala que desse composto, quando ele sofre a substituição, ele pode formar 3 isômeros diclorados. Vamos ver as possibilidades de entrar. Nós temos o carbono, vou pôr de outra cor, uma cor diferente aqui. Nós temos o carbono 1, 2, 3, 4. Aqui nós temos o carbono de trás para frente, 4, 3, 2, 1. Então, ó, as duas pontas são iguais, porque é ponta 1 e 4, então essa é igual a essa, tá? Então, as duas pontas iguais, e os do meio também, ó, 2 e 3, 2 e 3 também são iguais. Então, sendo as duas pontas iguais e os dois do meio igual, a gente não pode considerar substituições fora disso, tá bom? Então, vamos lá. Aonde pode ocorrer substituições? Vamos lá. Vou pegar a caneta aqui. Onde pode ocorrer substituição? Tem que pôr 2 cloros. Eu posso pôr os 2 no carbono 1. Primeira possibilidade. Tá bom? Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é pôr no carbono 1 e 1 no carbono 2. Segunda possibilidade. Terceira possibilidade é pôr no carbono 1 e no carbono 3. Beleza? Quarta possibilidade é pôr no carbono 1 e o outro no carbono 4. Opa, gente, olha, tá. Só aqui já deu 4 possibilidades de isômeros diclorados. Colocando os 2 no primeiro, 1 no primeiro e no segundo, 1 no segundo e no terceiro, 1 no terceiro no quarto, e 1 no primeiro e no quarto. Já deu um monte de possibilidade. Então, esse composto está errado. Beleza? Por isso que eu apaguei ele.
Então vamos para o correto. Qual que é? Esse daqui. Por que que é esse daqui? Porque as únicas possibilidades desse, ó, porque nós temos esse hidrogênio é igual a esse, que é igual a esse. Então nós temos 3 hidrogênios iguais. Beleza? As possibilidades que eu tenho é pôr um cloro na posição 1, 2, ou pôr o cloro na posição 1, 1, ou pôr o cloro na posição 1, 3. Professor, mas se eu pôr o cloro aqui embaixo, vai ser na posição 3, 1, 2, 3, do mesmo jeito, tá bom? Então nós temos essas 3 possibilidades. Vamos parte por parte, então? Vamos lá. Se eu pôr os 2 cloros na posição 1, 1, forma esse composto aqui, ó. Então, no primeiro composto, eu coloquei 2 cloros no primeiro carbono. Se eu colocar na posição 1, 2, forma esse composto aqui, ó. Cloro na posição 1, cloro na posição 2. Se eu colocar na posição 1, 3, vai formar esse composto aqui. Cloro na posição 1, cloro na posição 3. Só são essas 3 possíveis, não tem nenhuma outra. Beleza, gente? Eu sei que pode estar parecendo difícil, mas a única maneira de vocês conseguirem é fazendo muito exercício, tá? Tem que fazer vários exercícios. Como esse aqui, ó. Uma mistura agora, esse é um pouco mais fácil. Por quê? Porque ele já me deu o composto, é o 2-metilbutano. Então eu tô ele aqui, ó. Uma mistura de 2-metilbutano e cloro é irradiada com luz solar. Por que que usa luz solar, gente? Como eu disse lá no começo da aula, a reação de substituição, ela é uma reação radicalar, então eu preciso da luz para quebrar a molécula. A formação de HCl é uma mistura de compostos de fórmula C5H11Cl, ou seja, eu estou adicionando só um cloro. Aonde eu vou adicionar esse um cloro? Vamos pôr um nome aqui nos compostos para a gente saber onde pode adicionar esse um cloro. Ó. Carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4. Tá bom? Então vamos lá, vamos adicionar aqui os cloros. Ó. Adicionando no carbono 1, tá bom? Ele vira a cadeia principal aqui, 1, 2, 3, 4, então, por isso, 1, cloro, 2, metilbutano, tá bom? Adicionando no carbono 2, tá... Aonde está do carbono 2? Aqui é o carbono 2. Por que que aqui vai ser o carbono 2, gente? Porque eu estou indo de trás para frente, se eu adicionar o cloro no carbono aqui, no caso que é o 3, eu vou seguir a ordem contrária. Por quê? Porque aí a gente segue aquela regrinha que a função orgânica me dá preferência. Então aí vai seguir essa ordem, ele vai estar no carbono 2. Adicionando no carbono 3, tá bom? Aqui deveria ser, então aqui não tem. Não sei por que eu peguei a resposta da apostila de vocês, porque o cloro não apareceu aqui, mas eu vou pôr ele aqui para vocês, tá? Então, vamos acrescentar o cloro aqui. Vamos mudar a cor para ficar mais bonitinha. Opa, pegar a cor aqui. Não é hidrogênio aqui, porque é o 2 cloro. Então tá aqui o cloro, ó. Então, aqui eu acrescentei no segundo carbono, tá bom? Aqui está acrescentado no terceiro carbono, que se tornou segundo. E aqui no último está acrescentado no primeiro carbono. Primeira coisa que vocês têm que fazer, gente, é fazer as fórmulas, tá? Do jeito que eu fiz, ó. Acrescentando no primeiro, acrescentando no segundo, acrescentando no terceiro e acrescentando no quarto, tá bom? Depois que vocês fazem isso, aí a gente vai para os nomes. Aí a gente esquece tudo que está aqui, tudo que foi feito, tudo, e olha composto por composto os seus nomes. Primeiro, como fica o nome do primeiro composto? Qual é a cadeia principal? Essa aqui, linha reta. 1, 2, 3, 4 carbonos. But, tá? O 1 vai ser esse porque o cloro está mais perto desse. Então, 1 cloro, 2 metilbutano. Beleza? Aqui a cadeia principal é essa, tá bom? 4 carbonos, butano também. Agora o cloro está aqui, então eu tenho que seguir a ordem contrária. 1, 2, 3. Então no 2 está o cloro, 2 cloro, 3 metilbutano. Aqui, cadeia principal é essa reta também. Tá bom? 1, 2, 3, 4, butano. O cloro está mais próximo dessa ponta, então eu começo daqui. 1, 2. No segundo tem um cloro. Beleza? Então, 2 cloro, 2 metilbutano. Aqui, cadeia principal é essa, tá bom? O cloro está nessa ponta, então eu começo daqui, 1, 2, 3. Aqui é 1 cloro, o cloro está no primeiro, 3 metilbutano. Certo, gente? Bora pro próximo, então, vamos lá. Agora a gente vai fazer a substituição em aromáticos, tá? Nós vamos aprender de um jeito nesse ano que vem a gente vai ver umas coisinhas a mais, mas por enquanto vamos ver uma maneira mais simples. É a mesma coisa. Você substitui o hidrogênio por o que a gente chama de a parte eletrolífica, tá bom?
Eletrofílica. A parte eletrofílica que tem aqui, quem é, professor? Bom, para eu saber isso, mas a substituição é a mesma. Ó, o hidrogênio entra no lugar do eletrófilo e o eletrófilo entra no lugar do hidrogênio. É a substituição. Lá, o hidrogênio veio para cá e veio para cá. Esse NU significa nucleófilo, tá? Vocês não precisam saber os nomes agora. Vocês precisam entender isso daqui. Como funciona? Se o reagente for X, o halogênio, né, da halogenação, vai formar XX. Um dos X vai entrar no lugar. Aí na nitração a mesma coisa, OHN2. Por que é importante essa parte agora e não seguir aquela mesma tabelinha que eu pus no começo? Aqui é a mesma tabela que está lá na página anterior. Mas por que eu pus ela de novo, gente? Por causa disso, ó. Quem entra no lugar se eu fizer uma nitração é o NO2. Quem entra no lugar se eu fizer uma alquilação é o radical. Quem entra no lugar se eu fizer uma sulfonação é o SO3. Tá bom? Mas, gente, basicamente, o que vocês precisam de lembrar para fazer qualquer tipo de reação é que o hidrogênio tem que entrar no lugar de forma a formar água, como uma reação ácido-base, que forma sal e água, tá bom? Esse composto vai agir como uma base agora, tá? Porque ela é doadora de hidrogênio, né? Ou melhor, ela vai agir com ácido, porque é doadora de hidrogênio, o NO2 vai agir com uma base e ele vai pegar o OH vai agir com uma base, ele vai pegar o hidrogênio, então formando água. Basicamente o que a gente viu quando a gente falou de propriedades ácido e base dos compostos, mas aí não precisa saber disso. O que vocês precisam de lembrar é quando tem um ácido, ó, presta atenção nessa formação, porque vai ficar fácil. Quando tem um ácido, você vai separar HO e o restante, tudo que sobra. A parte que sobra entra no lugar do hidrogênio e o hidrogênio vai no lugar da parte que sobra para juntar com a HO. Tá bom? Dito isso, vamos ver aqui, ó, exercício, faça substituição aqui nesse composto, tá? Escreva a fórmula de todos os possíveis compostos mononitrofenóis. Eu não precisava nem de fazer a reação de substituição, tá? Mas só para lembrar, quando eu ponho um ácido, ele está falando que é HO e NO2. E eu nem precisava saber a reação, porque ele já me deu o composto. O composto é o mononitrofenol, então tem que ter o nitro, que é o NO2, e o fenol, que é esse composto. Quais são as possibilidades? Bom, de novo, então nós temos as posições 1, aí aqui é a posição orto, meta, para. Meta, orto. Então, orto, meta e para, são as posições. Então, ou o NO2 vai entrar na posição orto e o hidrogênio vem para cá, ou o NO2 entra na posição meta, ou o NO2 entra na posição para. É isso. Então, o NO2 na posição orto, na posição meta e na posição para, formando todos os nitrofenóis. Tá bom? Próximo, os derivados nitrados de tolueno são formados na fabricação de pigmentos explosivos e agrotóxicos, tá bom? Os mononitrotoluenos podem ser obtidos a partir do benzeno através da seguinte reação química. Então nós temos a reação química aqui, tá bom? Escreva o nome do reagente A. Como que eu vou saber quem é o reagente A, gente? Bom, nós temos que ver quem que entra. Quem que vai ter que entrar nesse composto? Tinha o anel benzênico, entrou um CH3, então tem que ter, no reagente A, tem que ter um CH3. E como eu disse para vocês, para entrar o CH3, tem que ser um halogênio. Tá? Tem que ter um halogênio aqui, tem que ter um cloro, um flúor, bromo, ou tanto faz. Por que eu estou usando o cloro? Por causa daqui, ó, tá usando a LCl3, por isso que eu usei o cloro. Então, o composto A é o clorometano, beleza? Segunda parte, escreva as formas estruturais dos mononitrotoluenos. Então tá aqui, opa, vamos voltar. Os mononitrotoluenos, a mesma coisa que a gente fez lá atrás, tá? Então, ó, mononitrotoluenos, aqui o orto, o meta e o para mononitrotolueno, beleza? Mesma coisa que a gente fez anteriormente. Saímos dos alcanos, vamos para uma reação mais simples, né? A reação de adição, essa é fácil, tá? Então, os compostos insaturados, alcenos, acinos, ciclenos, ciclinos, alcadienos e assim vai. Todos os compostos que são insaturados, eles preferem sofrer a reação chamada de reação de adição. Então, são compostos que sofrem reação facilmente. Olha como que é a adição, gente. De novo, eu estou fazendo aqui a forma AB, tá vendo? Do mesmo jeito que funciona lá atrás naquela tabela, ela funciona para cá. Por isso que é tão interessante decorar aquela tabela. Então, eu falo para vocês voltarem depois, pausarem naquela tabela, copiar ela. Tá? Que tabela, professor? Aquela tabela que tem lá no segundo slide, tá, gente? Se a gente voltar lá atrás, lá no comecinho, vamos voltar porque eu faço questão. Essa tabela aqui, tá vendo? Essa tabela aqui. Para você chegar nessa forma AB, tá vendo? Porque lá na hora que eu falo de adição,
ele também usa a forma AB, né? Quando eu falo de adição, ele também está usando a forma AB, ó. Só que a adição é mais fácil, por quê? Porque eu quebro uma das ligações, aqui nós temos uma dupla, ele quebra a dupla ligação, o A entra em um carbono, o B entra em outro, pronto. Aqui tem uma tripla, quebra uma das ligações, o A entra no carbono, o B em outro. Rápido, simples, fácil, tá bom? Eu coloquei aqui de novo a forma AB dos compostos, só para agilizar para vocês, mas eu volto a falar para vocês copiarem lá atrás, tá? Aquela tabelinha está mais completa. Mas ó, AB, quando tem os halogênio-hidretos, ou seja, hidrogênio com o hidreto, então HX. Quando eu tenho a água, H e OH. Quando eu tenho só os halogênios na forma de reações de halogenação, XX, que são os halogênios. Quando eu tenho hidrogênio, H e H, é muito comum acontecer a reação de hidrogênio quando está na presença de um catalisador. Beleza? Vamos lá. Então vamos lá. Vamos entender isso. Tem essa reação química. Beleza. Como que eu faço a reação de adição? Gente, simples, né? Olha lá, HCl. O H tem uma dupla ligação no etileno, então quebra a dupla ligação, ela vai embora. O H entra em um carbono, o Cl no outro. Pronto, resolvido. Só isso. Simples de tudo. Beleza? Olha aqui, tem um alcino, tem 3 ligações, então tem uma tripla. Olha que interessante que eu estou pondo aqui, tá, gente? Isso é importante vocês lembrarem. Aqui eu estou acrescentando só um Cl2, ou seja, só um processo de halogenação. A gente fala de monocloração, está acrescentando só um Cl2. Então, um cloro foi no primeiro carbono, um foi no outro, sobrou a ligação dupla. Mas essa ligação dupla ainda pode sofrer cloração, por isso quando eu coloco 2, eu perco as duas ligações, eu perco essa dupla também. E aí entra embaixo também, ó, o cloro veio para baixo também. Beleza? Então aqui nós temos uma dicloração. Mas a ideia é simples, tá? Entra de um lado da ligação, entra do outro lado da ligação. Simples de tudo. Só uma observação que tem na postura de vocês, essa reação é tão simples e tão importante que ela é usada para a identificação de alcenos. Para identificar se tem uma dupla ligação no meio de um composto. Que composto, professor? Por exemplo, se a gente estiver trabalhando com uma gordura, se tiver dupla ligação, é interessante saber, porque algumas podem causar problemas, tá bom? Então aí a gente pode calcular quantas duplas ligações tem. Por quê? Porque a gente faz um processo chamado de bromação. O que é a bromação? É acrescentar aqui, ao invés de Cl, acrescentar o bromo. Tá bom? Se a gente não tiver controle da reação, o que vai acontecer é essa reação de baixo, a bromação total. Então, eu precisaria de 2 Br2. Então, a proporção de quantos Br2 eu preciso indica quantas ligações tem. Então, indica quantas insaturações tem. Isso é muito importante, porque num composto que tenha 50 carbonos, eu quero saber se ele tem dupla ligação, eu acrescento o boro. O bromo, quer dizer. E eu vejo o que o bromo vai fazer. Quanto vai ser utilizado de bromo? Ah, utilizamos 5 mol de bromo. O que isso significa? Significa que naqueles 50 carbonos, no meio deles, tem 5 ligações duplas. Beleza? Bom, reações de adição. Tá? Bom, gente, o que acontece nas reações de adição? Vou sair aqui para eu tirar esse X da frente, que esse X vai entrar na frente aqui. Vamos lá, vamos por ele aqui. E aí a gente já volta para o slide. Aqui, reação de adição. Vamos lá então. Caso o aceno seja assimétrico, devemos seguir uma regra de adição. Então, o que significa o alceno ser assimétrico? Significa ele ter carbonos diferentes. Por exemplo, a partir de 3 carbonos, nós temos que seguir a regra de Markov-Nikov, que é a coisa mais simples do mundo. Não precisa nem de lembrar, se você quiser ser íntimo, chama ele de Marquinhos. Regra do Marquinhos. É uma das regras mais importantes de reações orgânicas, tá bom? A regra de Markov-Nikov diz que o hidrogênio do reagente é sempre adicionado no carbono que já é mais hidrogenado. Pensa o seguinte, se o carbono é mais hidrogenado, significa que ele gosta de hidrogênio, ele tem mais hidrogênio já. Então, o hidrogênio do reagente vai entrar nele, olha lá. Com esse composto, nós temos essas duas possibilidades. O hidrogênio ele pode entrar no carbono do meio e o iodo no carbono da ponta, porque nós temos a dupla ligação aqui. Ou, mudando a cor da tinta, vamos pegar uma cor verde agora, o hidrogênio entra no carbono da ponta e o iodo no carbono do meio. Eu pus as duas possibilidades aqui. Professor, qual das possibilidades acontece? As duas, mas se vocês analisarem, gente, essa daqui de cima só acontece em menos de 1%. Então a gente desconsidera que ela acontece.
A regra de Markov-Nikov nos diz que o hidrogênio vai entrar no carbono que tem no carbono mais hidrogenado. Tá bom? Qual é o carbono mais hidrogenado? Ó, esse aqui, CH2 tem 2 hidrogênios. Esse carbono tem um hidrogênio, então esse da ponta mais hidrogenado tem 2 hidrogênios. Então o hidrogênio vai entrar nele, seguindo essa ordem que está em verde de baixo, tá vendo? Essa ordem verde me dá essa reação de baixo. Lá, o hidrogênio entrou no primeiro carbono e o iodo, consequentemente, entra no carbono do meio, tá? Isso é a regra de Markov-Nikov. Se alguém tiver dúvida, me chama, tá bom? Tirem suas dúvidas. Vamos fazer o exemplo aqui. Esse é o exemplo básico, rápido e simples. Nós temos que fazer a adição no etileno. O que faz? O hidrogênio entra num carbono, o cloro entra no outro. Ponto final, acabou lá, ó, formou esse composto. Tá? O hidrogênio entrou em um dos carbonos, pode ser no primeiro e segundo, porque aqui os carbonos são iguais, tá? E, ó, CH2 de um lado, CH2 do outro, os carbonos são iguais. Então, o hidrogênio entrou num carbono, o cloro no outro, formou esse composto. Beleza? Próximo exercício. Agora, completar as equações seguindo a reação de Markov-Nikov. Agora, nós temos que entrar com H e o OH. Vamos para as possibilidades aqui, então. Caneta. Vou pôr em cima e embaixo. Então, ou o hidrogênio entra no carbono do meio e o OH na ponta, ou o hidrogênio entra na ponta, o OH no meio. Qual que é melhor? Gente, o hidrogênio vai entrar naquele carbono que tem mais hidrogênios na ponta. Então, essa de cima não acontece. O que vai acontecer é que o hidrogênio vai seguir e entrar na ponta e o OH no meio, formando isso aqui, ó. Certo? O hidrogênio veio para a ponta, formando CH3 e o OH no meio. Tá bom? Próximo. Pela lógica, já direto, né? O hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado. Qual é o carbono mais hidrogenado? Da ponta. Por quê? Porque tem que ser o carbono da dupla. Tem que olhar esse e esse só. Os carbonos da dupla. Os carbonos da dupla. Tá bom? Então, nos carbonos da dupla, esse tem um hidrogênio, esse tem 2. Então, o hidrogênio vai entrar na ponta. E o Br no meio. Olha lá. Hidrogênio entrando na ponta, Br no meio. Beleza? Galerinha, por hoje é isso daí. Espero que vocês tenham entendido. Assistam umas 2 vezes essa aula com bastante calma. Anotem todas as informações. Anota aquela tabela. Anota a regrinha de Markov-Nikov. Façam os exercícios da tarefa. Tem muitos exercícios bons ali dos adicionais. Beijinho no coração de vocês e bons estudos. E até a próxima. Tchau, tchau.